E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre um faroeste daqueles. O melhor personagem dos faroestes, na minha opinião, Ken Parker. Cara, Ken Parker é um personagem que eu não li por muito tempo. Como vocês podem ver aqui atrás, eu tenho alguns Tex, né? Mas Tex não é um personagem que me chama muita atenção. Eu acho as histórias do Tex, em sua grande maioria, histórias mais simples, mais simplistas. E não chamam tanto minha atenção como aconteceu com Ken Parker. Nesse vídeo eu vou contar a história do personagem, de como eu comecei a ler e o que torna Ken Parker tão especial pra mim e pra tantas outras pessoas. Bom, Ken Parker foi criado em 1974 por Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, lá na Itália. A primeira aparição do personagem foi em 1977, pela Sergio Bonelli Editore, a que vai ficar conhecido como a Bonelli. A inspiração do rosto do personagem, do Ken Parker, é o ator Robert Redford. Sim, esse cara aqui que apareceu em Capitão América 2, e principalmente o visual dele no filme Jeremiah Johnson, de 1972. E é esse filme aqui, sim, desse meme aqui. No filme, o Robert Redford ele é um caçador que vive isolado nas montanhas, que, querendo ou não, é um traço da personalidade do próprio Ken Parker, que é um cara que ele gosta de viver meio isolado e sempre, assim, procurando a paz, procurando ser um cara mais tranquilo. E diferente dos heróis idealizados, como é o caso de Tex, Ken Parker ele é um cara normal, tranquilão, que ele meio que tá numa busca interior por paz. Ele quer viver uma vida honesta e tranquila no Velho Oeste. Ele não é um exímio atirador, não é um herói que sabe lutar perfeitamente corpo a corpo. Ele é só um cara normal que vai fazendo alguns bicos durante essa jornada dele por paz interior. E esses bicos, esses trabalhos que ele pega, que ele acaba fazendo, é basicamente o que é contado nas histórias, né? Geralmente é uma aventura onde ele chega numa cidade, conhece alguém, essa pessoa oferece um emprego pra ele, e aí ele vai desenrolar naquela função. Geralmente vai ter algum conflito, né? E ele vai ter que resolver algum problema. E é basicamente isso que as histórias contam. Bom, vamos para a origem do personagem na ficção, né? O nome do Ken Parker não é Ken, é Kenneth Parker. A primeira HQ do Ken Parker já foi publicada no Brasil, tá em catálogo pela Mitos, eu não tenho ela aqui, mas se chama O Rifle Longo, tá? E foi lançada no ano de 1977. Bom, basicamente, a história do Ken Parker começa em 1868. Ele é um caçador de peles lá no Wyoming, sim, igual o filme do Robert Redford. E basicamente, ao ver que a família dele foi morta por um grupo de bandidos, o Ken ele vai em busca de vingança. E aí, depois disso, ele percebe que a vingança não vai levar ele a nenhum canto, e ele meio que sem rumo, ele fica sem rumo, e ele começa a ser um andarilho. Então ele tá meio que procurando um lugar pra se estabelecer e viver a vida dele. E nessa jornada dele, ele vai se deparando com várias coisas que marcaram época no Velho Oeste e fizeram parte da história dos Estados Unidos. Por exemplo, nesse volume aqui, o volume número 19, ele tem um encontro, ele prende um bandido que ficou muito famoso na história dos Estados Unidos. E ele encontra esse cara e ele descobre quem é esse cara. E basicamente esse bandido é conhecido como Black Bart na história americana, porém na história ele é traduzido como O Poeta, que inclusive é o nome do conto. Ken Parker ele é um personagem idealista, ele tem um código de conduta dele que ele vai seguir sempre. Ele não mata pessoas sem ser em legítima defesa, o que torna ele um personagem muito mais honrado do que muitos outros do faroeste. Só que o Ken Parker ele não é um herói perfeito, assim, ele toma tiro, ele sofre, ele chora, ele ama, ele fica triste, ele fica com raiva. Ele também envelhece ao longo do tempo, então conforme as histórias vão passando, ele vai ficando mais velho. Inclusive, Ken Parker já acabou, ele é uma história fechada, você consegue ler tudo, inclusive a Mitos está publicando tudo nesses encadernados aqui. Geralmente são 2 histórias. E atualmente tá no número 28 ou 29. Esse aqui é o 28. Eu comprei na banca sábado, então provavelmente já deve estar no 29. Bom, se você já leu algum quadrinho de faroeste, como Tex, por exemplo, e sei lá, Tex, Agor,
você vai ver que ele geralmente tem um traço muito mais cartunesco e característico. É como se fosse um bang bang mesmo, assim, naquela tradução literal. Tudo acontece muito, assim, é tudo muito heróico, e as histórias e o próprio desenho refletem isso. Já Ken Parker é um traço bem mais realista, bem mais pesado, bem mais detalhista e particularmente me agrada mais. E o diferencial pra mim de Ken Parker é que ele consegue adaptar coisas que você acha impensável. Galera, Ken Parker tem um quadrinho que ele adapta Moby Dick. Ken Parker tem um quadrinho que o quadrinho inteiro é uma canção. Assim, a história completa é uma canção, você consegue tocar, inclusive tem ela inteira no YouTube se você quiser ver. É a balada de Pat O'Shane. Você tem histórias que se passam apenas em um só ambiente, por exemplo. Tem a história... E eu nunca tinha lido Ken Parker, eu li sábado. Falar a verdade, eu terminei de ler o primeiro volume ontem. Hoje eu comprei sábado, comecei a ler domingo e terminei ontem, segunda-feira, e hoje é na terça-feira que eu tô gravando esse vídeo. Pô, eu tô apaixonado, eu comprei esses 2 volumes, eu comprei esse aqui num sebo, que é o 19, e comprei o 28 numa banca depois que eu saí do sebo. Pretendo continuar a coleção, pretendo comprar as outras histórias. Pra quem não sabe, tem a página do Instagram, né, @canal Entre Tiras. Eu sempre posto resenha lá, postei uma resenha sobre o volume 19 essa semana. Vão lá, dê uma conferida, porque Ken Parker está se tornando um dos meus personagens favoritos, de verdade. Eu só li 3 histórias até agora, então, assim, é muito divertido, é muito legal. Se você gosta de faroeste, você vai adorar Ken Parker. Se você não gosta, dê uma chance, porque você pode passar a gostar, como foi o meu caso. Agora, cara, eu virei meio que um bonelliano, né? Agora eu vou colecionar tudo que tem da Bonelli. Eu já tinha Tex, eu comprei também Dog e eu comprei o ônibus, estou esperando chegar. Então vai ter resenha aqui, vai ter resenha lá no Instagram. Então sigam lá, acompanhem aqui, que sempre vai estar saindo vídeo novo, sempre vai estar saindo postagem nova. E é isso, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história do Ken Parker. E é isso, muito obrigado, valeu.